A história existe, ela se impõe, ela domina, seu império é inescapável. Mas além do plano histórico rigoroso, a ambição final deste trabalho é saudar essas espécies infelizes e corajosas que nos criaram. Essa espécie dolorosa e vil, pouco diferente do macaco, que ainda assim tinha tantas aspirações nobres. Torturada, contraditória, individualista, briguenta e infinitamente egoísta, às vezes capaz de explosões de violência inaudita, essa espécie nunca deixou de acreditar na bondade e no amor. Essa espécie que pela primeira vez na história do mundo conseguiu imaginar a possibilidade de sua própria transcendência e que, alguns anos depois, conseguiu pôr essa transcendência em prática. No momento em que seus últimos representantes se extinguem, consideramos legítimo render à humanidade essa última homenagem. Uma homenagem que também desaparecerá e se perderá nas areias do tempo. É necessário, no entanto, que essa homenagem seja feita pelo menos uma vez. Esse livro é dedicado ao homem. Partículas Elementares, de Michel Houellebecq, escritor francês, romancista, poeta, escreveu ensaios, novelas. Esse foi o segundo romance do Michel Houellebecq, em 98, publicado no fim ali do século 21, publicado no finalzinho dos anos de 1990, causou um alvoroço. Foi extremamente perturbador receber esse livro e foi assim, com Partículas Elementares, que Michel se tornou um escritor mundialmente reconhecido. Esse livro causou um frisson pela polêmica, pela provocação, pelas críticas que são entregues nele. Tem gente que amou, teve gente que achou um absurdo e realmente ele abriu espaço para um debate muito caloroso. Ainda nos anos 2000 tem alguns debates sobre as questões que são colocadas aqui. O que é interessante? Porque toda a provocação que o Michel Houellebecq traz nesse livro é uma provocação relacionada à humanidade, nesse desejo de evolução. Um desejo de evolução que é tratado aqui no livro com zombaria, de maneira mordaz, com uma ridicularização do homem, uma ridicularização dessas tentativas, mostrando pra gente que por mais que a gente tente evoluir enquanto sociedade, mais egoísta e individualista o ser humano se torna. Aqui no livro, o que a gente tem é uma narrativa com um narrador oculto, impessoal, que conhece muito bem todos os personagens. O enredo principal vai tratar de um núcleo familiar, que a gente já pergunta, a gente fica na dúvida. Pode considerar isso um núcleo familiar? Porque é caótico. Uma mulher jovem, rica, culta, inteligente, bem no início da sua juventude, ela se casa, ela depois percebe que ela quer viver a vida plena, livre, naquela era de New Age, em busca então de uma liberdade total. E assim ela vai abandonar já o primeiro filho, depois ela vai ter um outro filho, que vai ser o Michel, e ela vai também fazer um abandono dessa criança, desse bebê, em uma situação absurda, que vamos acompanhar aqui no livro, assim, e a gente vai acompanhar o crescimento, toda a vida desses dois irmãos que vão se conhecer só na adolescência, eles vão se conhecer lá na escola, onde coincidentemente eles vão estudar. E aqui, quando eles se descobrem meio irmãos, né, tendo a mãe aí como elemento que une esses dois adolescentes, eles vão então criar uma espécie de vínculo. Mas quando eles se conhecem, eles já estão literalmente arrasados emocionalmente, com uma vida muito triste, muito trágica. Eles são
criados pelas avós paternas, né, cada um ali com a sua avó, recebe carinho, recebe o amor, mas não é a mesma coisa de ter um núcleo familiar, né? E aí quando a gente vê que o texto traz o tempo todo essa provocação das falhas humanas, traz essa ridicularização dessas utopias coletivas do século XX, né? Se tratando aí da segunda metade do século XX, o texto ele vai entregando pra gente uma narrativa muito boa mesmo. Eu fiquei muito fã desse livro, fiquei muito fã dessa história. Basicamente a gente tem uma história pornográfica, porque o Bruno, que é esse primeiro filho, ele vai ser um homem que vai levantar pra gente essa filosofia hedonista, daquela pessoa que busca o prazer acima de qualquer outra coisa e nega as dores do mundo. O Bruno é assim, ele é esse cara que vai, gente, entregar essa filosofia hedonista de uma maneira bem completa aqui no livro. Ele é muito materialista, é um homem viciado em sexo, viciado de uma maneira nojenta, pelo menos assim, né? É a minha visão, né? De uma maneira nojenta, perturbadora, assim, e é ridículo, é patético como esse vício do sexo vai se desenvolver na vida dele e de como ele se torna uma pessoa ridícula, uma pessoa patética, sabe? E a gente fica se perguntando, com quantos Brunos eu convivo e não faço ideia? Sabe? Traz críticas no geral da sociedade, mas traz também essas pequenas reflexões aqui, né? Da minha micro comunidade, da minha vivência com pessoas, e a gente vai acompanhar uma história de pornografia na vida toda do Bruno, desde a infância, com abusos, com textos que tem assim tudo muito minucioso, tá? A narrativa ela é bem detalhada. Quem se incomoda com esse tipo de texto, esse livro não é recomendado para você, tá? Inclusive, preciso falar, esse livro não é recomendado para menores de 18 anos. Por favor, não entregue esse livro para menores de 18, tá? Chega a ser um crime. Ainda bem que eu li no Kindle. Aqui em casa, eu prezo muito pela liberdade da minha filha em poder pegar qualquer livro físico meu e abrir e poder ler uma história, né? Então, assim, quando é um livro que eu sei que tem alguma coisa mais polêmica, mais pesada, eu faço questão de ter no Kindle, que fica mais reservado, fica mais tranquilo, tá? Não deixe esse livro exposto em qualquer lugar, ao alcance de qualquer pessoa, porque mesmo sendo adulto, tem gente que se abrir alguma página aleatória ali e ler um parágrafo, vai ficar assim, chocado, porque é muito forte, tá? Então a gente vai ter esse Bruno, ele vai casar, ele vai ter um filho e a gente fica imaginando que a vida desse filho também vai ser uma tragédia, uma tristeza, devido à própria condição, né, do pai. Ele não vai ficar casado com essa mulher, vai viver a vida dele lá e ele vai começar a frequentar um camping, que é um camping que tem uma proposta New Age, né, dessa liberdade. E ali ele vai conhecer uma outra mulher, que é a Cristiane, que a gente vai acompanhar mais a vida dela. Trágico, interessante, reflexivo, principalmente para nós mulheres. Vai trazer sobre essa condição de ser um objeto de desejo, né, dos homens. Vai trazer muitas questões aqui no livro. O Bruno, ele vai ser servidor público, vai ser professor, vai, como eu disse, explorar toda a pornografia em todos os sentidos. Tem um acontecimento aqui pornográfico que é imoral, que é nojento, que é, para quem tem religião, é algo que provoca, que perturba, que realmente passa do ponto, passa do limite, passa do aceitável. Eu particularmente, eu acho que essa questão poderia ser desprezada, não precisava estar no livro. Eu não vou contar aqui o que mas quando você lê a história, você vai saber do que eu tô falando.
tem uma pornografia que é completamente absurda e assim a gente não quer falar sobre, entendeu? É uma situação que a sociedade prefere evitar, que a gente prefere não imaginar, que a gente prefere ignorar que exista. A gente sabe que existe, né? Óbvio. Mas a gente prefere ignorar. Então temos aí esse Bruno com uma construção de narrativa impecável, sério, impecável. Acompanhar a vida dele, né, ao longo das décadas é muito interessante. Esse livro ele vai da década de 1950 até 2010, então o livro ele contempla passado, presente e futuro, uma vez que o livro foi publicado em 1998. Então a gente vai acompanhar aí o início dos anos 2000 e é muito bom, gente. O livro é muito bom, sério. Se você tiver essa capacidade de entender essa pornografia como uma própria crítica, entender que a pornografia tá aqui não é de maneira gratuita, você vai ter uma leitura muito incrível. Quando a gente vai acompanhar a história do Michel, aí já muda completamente o estilo de narrativa. O Michel, ele não tem interesse em sexo. Ele é uma pessoa muito sofrida, emocionalmente deficiente, ele não tem sentimento, ele não tem emoções. E ele vai entregar pra gente a filosofia do absurdo. O que é a filosofia do absurdo? No meu entendimento, posso estar errado, você pode me corrigir aí, fique à vontade, mas a filosofia do absurdo, ela entrega pra gente que a vida é um absurdo. A vida não tem sentido algum. Os acontecimentos da vida são acontecimentos completamente aleatórios. Passado e futuro são irrelevantes e o presente, ele é aleatório e você deve conduzi-lo assim, sem expectativas nenhuma. Existe uma contradição muito grande dentro dessa filosofia do absurdo. Inclusive aqui no canal tem um outro livro que trata dessa filosofia do absurdo, que é O Estrangeiro. Dá uma busca aqui dentro do meu canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir, tá? Que trata muito dessa filosofia do absurdo. E o Michel, ele então vai viver a vida dentro disso. Mas é muito curioso que a vida pessoal do Michel é dentro da filosofia do absurdo, mas a vida profissional não. A vida profissional dele busca sentido, busca um propósito. Ele vai ser um cientista, ele vai ser um pesquisador na área da biologia, estudando aí muito do DNA. Ele vai fazer pesquisas e estudos relacionados à reprodução. Então ele está buscando sentido nas coisas, né? Então existe aí essa contradição. O Michel, ele tem uma melhor amiga, que é a Annabelle, e a Annabelle vai ser apaixonada por ele desde criança. Mas o Michel, ele ignora isso completamente. E a própria vida da Annabelle vai ser marcada por essa paixão, por esse amor que não é correspondido. E ela vai fazer escolhas na vida dela muito devido à condição do vínculo dela com o Michel. E a gente vai acompanhar a vida dela muito bem. E é muito trágico, você vê todas as mulheres que estão aqui nesse livro, a vida de todas elas, assim, traz muitas reflexões. Eu acho que principalmente para nós que somos mulheres, né? E a gente vai enxergar cada uma delas como um tipo de objeto, assim. Tem uma parte que é muito bonita? Acho que não. Tem uma parte que é mais tocante dentro desse livro, que é quando o Michel, ele vai refletir o que foi a avó dele, enquanto pessoa e enquanto avó dele, né? E aí ele vai fazer uma reflexão da vida dela. Essa parte é tocante, é uma parte sensível no livro, sabe? Que eu achei que é bom você ter, assim, quase que curto, é bem curto, mas é uma reflexão mais sensível. O livro, ele vai ter em alguns momentos algumas poesias, alguns versos
tá? Soltos durante o livro, que são bem interessantes também. O próprio escritor, ele é poeta, ele sempre escreveu poesia, né? Então a gente vai ter isso aí dentro do livro em muitos momentos, que é bem interessante. E a gente vai ter então reflexos, né? A gente vai ter o resultado dessa liberação sexual que a mãe desses dois, ela buscou, né? A gente vai ver o reflexo disso nesses filhos, a falta desse núcleo familiar, como isso moldou cada um desses homens. Quando eles se conhecem ali na adolescência, a gente percebe que essa conexão é muito importante para eles e, de certa maneira, é um acalento, é um bálsamo que entra na vida desses dois homens que não têm condições de amar, que não têm condições de sentir, que não têm condições de ter alegria na vida. Gente, o texto é muito bom. Vai tratar sobre família, sobre aborto, sobre feminismo, sobre individualismo, sobre essa busca de uma sociedade evoluída, tratando sobre esses padrões universais de sociedade, sobre a ridicularização, né, dessa utopia em que acredita que a humanidade pode evoluir. Mas quanto mais essa sociedade é livre, mais ela se perde. Claro que existe uma verdade dentro disso, mas a gente também precisa caminhar, e para a gente caminhar, a humanidade ela precisa de mais liberdade, de menos opressão. Só que a gente percebe que a gente não consegue lidar com isso. Quando a humanidade ela recebe mais liberdade, ela fica meio perdida assim. Só que a gente não pode atacar isso, como muitas pessoas querem, né? E aí vem essa imagem de direita, né? Defendendo os valores da família, defendendo a moral. Aí por um lado a gente tem a esquerda defendendo a liberdade. Com certeza, eu sou muito mais esquerda do que direita, muito mais. Só que assim, eu sou, na verdade, uma pessoa que busca o equilíbrio. A gente não pode, sabe, ter medidas tão distintas. A gente precisa equilibrar as coisas. A humanidade precisa aprender a lidar com a liberdade que tem. A liberdade, ela exige uma grande responsabilidade. E a gente vai perceber aqui no livro que isso não acontece. Então, assim, fica esse ponto para a gente refletir, né? A gente precisa. Como que a gente encontra esse equilíbrio, né? Porque a provocação que vem aqui é uma provocação pessimista. E a gente precisa encontrar uma provocação que nos leve a evoluir, a dar um passo. E a humanidade parece que é assim, né? Dá um passo para frente e logo em seguida dá um para trás. E a gente vai ficando onde? No mesmo lugar. A gente tenta evoluir e não consegue. A religiosidade vai estar presente aqui no livro. O oposto dela também, tá? O satanismo. A gente tem uma parte desse livro que vai tratar muito da cultura, das artes, vai tratar de música e vai ter muitas referências, tá? Muitas. A gente vai ver, por exemplo, tem uma parte aqui da narrativa que vai falar sobre Elvis Presley e Marilyn Monroe e de como esses dois intencionalmente foram figuras, foram imagens criadas já para representar essa liberação sexual. A imagem deles entrega muito isso, e para aquela época foi um salto gigantesco ter aqueles dois ali como personalidades moldando jovens. É interessante. A gente vai ter muito de literatura, são várias referências a livros, várias, muito bom. E assim a gente vai ter cinema ocidental. A cultura que é tratada aqui no livro é a cultura ocidental. E até se fala, né, sobre esse suicídio da cultura ocidental. O suicídio dessa sociedade do Ocidente.
a gente vai ter movimentos sociais, políticos, a gente vai ter esse individualismo, como eu falei, né, em contraponto a esses padrões universais de sociedade, de evolução, muito de filosofia, e a filosofia é colocada aqui de uma maneira interessante, de uma maneira muito boa, muito fácil de ler. Quando eu comecei o livro, bem no início, eu achei que ele talvez ia ficar um pouco arrastado, que podia ser um pouco chato de ler, mas não foi. E assim que passou dos 6%, eu já estava muito envolvida na história. Eu gostei muito, muito mesmo. É provocador, tem cenas nojentas, né, muito detalhadas aqui em relação à pornografia. Existe uma tristeza de ver como a vida dessas pessoas são conduzidas, mas ainda assim, acrescenta, sabe? E acrescenta a partir do momento que você reflete sobre muitas situações aqui, sobre muitas condições. Gente, basicamente é isso. Não quero dar spoiler, mas leiam. Se você ainda não leu, pode ler, que é um livro que vai acrescentar alguma coisa em você. Claro, como eu disse, né? Se você tem um limite mediano em relação à pornografia, aí o livro provavelmente não é pra você, tá? Você tem que saber lidar com isso e saber colocar isso de lado e tentar ver o todo, assim, e ter, né, olhar crítico. A gente precisa disso sempre, o tempo todo na nossa vida. E é isso, gostei muito, gostei demais. Eu já vou comprar um outro dele pra poder acompanhar um pouco mais aí. E eu vou trazer depois. Você já leu? Já leu algum do Michel? Me conta aí se leu, o que você achou, se compensa, se já leu mais de um, quero saber, tá? E pra quem não leu, fica aqui a indicação, gente. É muito, muito bom, mesmo. Diferente de tudo que eu li, posso dizer que é diferente de tudo que eu li, assim. Porque é inteligente, sabe? É muito inteligente, é provocativo, polêmico, reflexivo e vem com essa baixaria, com essa pornografia escancarada aqui, assim. Mas aí vem teses científicas também, vem muitos artigos científicos, porque o Michel, ele é dessa área, né? Então a gente vai acompanhar muito sobre isso. Maravilhoso, gente. Amei, amei mesmo, de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, tchau!